Toda blogueirinha. Olá, queridos alunos. Como eu já falei no outro vídeo da revisão de física, essa semana não terão atividades escritas, mas eu vou gravar os vídeos, estou aqui gravando os vídeos para que vocês, para direcionar os estudos de vocês para a avaliação do terceiro período. Então, esse vídeo é um vídeo de revisão, onde eu vou dizer o que vai cair na prova, direcionar o estudo de vocês para quais atividades vocês devem dar mais atenção e dar algumas dicas sobre o conteúdo da prova, sobre como ele vai ser cobrado, que é para que vocês tirem uma boa nota, certo? Então, vamos lá para a prova de Química. O que é que vai cair na prova de Química? O assunto da prova de Química é isomeria óptica, certo? Esse assunto ele foi tratado a partir da segunda atividade, mas eu quero que vocês foquem principalmente na atividade 2 e atividade 4, certo? Então, foquem o estudo de vocês na atividade 2 e na atividade 4, no texto sugerido na atividade 2 e na atividade 4, se foi sugerido algum texto, eu não lembro, porque às vezes eu boto o texto, às vezes eu só coloco os vídeos. E os vídeos, assistam os vídeos que eu costumo sugerir. Além desse, de revisão, para dar um norte, assistam os vídeos que eu costumo sugerir nas atividades. A prova é composta de 10 questões, serão 6 questões objetivas, 6 questões de marcar e 4 questões subjetivas. Mas não precisa se preocupar, porque as 4 questões subjetivas são iguais às questões de uma das atividades. Então, é por isso que eu estou dizendo, foco na atividade 2 e foco na atividade 4. As questões, algumas sairão de lá, a maioria vai sair de lá, dos textos do livro, então estudem os textos do livro sugerido nessas atividades e dos vídeos, certo? Vamos aqui. Essa imagenzinha ficou pequena porque a imagem era pequena, não dá para aumentar mais. Ou pelo menos eu não sei, né? Mas vamos lá. Então, a prova é sobre isomeria óptica. No livro de vocês, na página 140. A partir da página 140, tema 2, isomeria óptica e talidomida, certo? Aí, o que é que fala nesse texto sobre isomeria óptica? Existem moléculas que eles têm isômeros ópticos, ou seja, são moléculas. As moléculas que têm isômeros ópticos, quando elas são colocadas ao lado de um espelho, a imagem que a gente vê no espelho não é igual à imagem real. Um exemplo bem básico de isomeria óptica é a nossa mão. Se você pegar a sua mão e colocar ela na frente do espelho, você vai ver que o outro lado, a imagem que aparece no espelho, a imagem especular, não é igual à imagem real. Tem até no livro de vocês esse exemplo. Já tem outro exemplo de uma taça. A taça, se você coloca ela na frente do espelho, a imagem que é formada no espelho é igual à imagem real. A mão não. Então, os objetos, a mão, ela não tem esse plano de simetria, a imagem que aparece no espelho não é igual à imagem real, e isso é chamado de isomeria óptica, e assim acontece com as moléculas. Então, algumas moléculas que não têm essa isomeria óptica, que não tem essa imagem do espelho igual à imagem real, isso é chamada de isomeria óptica. Então, nós temos aqui uma molécula, a molécula do ácido lático, que foi até o tema da atividade 4, que foi uma atividade sobre o ácido lático. Então, nós temos a molécula do ácido lático à direita, aí esse tracinho que tem no meio é um espelho e a outra imagem é a molécula formada na imagem do espelho. E aí a gente percebe que ela é diferente, né? Muda, a imagem do espelho é diferente da imagem real. Mudou ali a
a posição dos elementos químicos, a posição dos compostos químicos, certo? Então, isso é o que a gente chama de isomeria óptica. Aí nós temos aqui, no livro de vocês, o conceito de centro de quiralidade. Então, essas moléculas que têm isomeria óptica, que têm isômeros ópticos, elas têm um centro chamado de centro de quiralidade. O que é esse centro de quiralidade? O centro de quiralidade é formado por um carbono saturado, e esse carbono saturado tem 4 ligantes diferentes. Então, primeira coisa, carbono. Carbono, eu acredito que vocês lembram que o símbolo do carbono é o C. Então, aí bem no centro da molécula, nós temos um átomo de carbono, C. Carbono saturado, o que é isso? Carbono saturado é o carbono que só tem ligações simples. Lembram que a gente viu isso na sala de aula já? O que são ligações simples? São só um tracinho. Ligações duplas, 2 tracinhos. Ligações triplas, 3 tracinhos. Então, esse carbono, ele é um carbono saturado. O carbono que tem, o outro carbono que tem ligações duplas ou triplas é carbono insaturado. Esse é um carbono saturado, só tem ligações simples, ou seja, só tem um tracinho. Então, esse carbono, ele está no centro, certo? E aí ele tem 4 ligantes. Ele faz 4 ligações, e todas essas ligações são simples, então por isso que ele é chamado carbono saturado. Aí é um carbono saturado com 4 ligantes diferentes. Se a gente for observar, os outros ligantes que estão ligados ao carbono são diferentes. Eu tenho o OH, que é a hidroxila, eu tenho o hidrogênio, que é o só o H, H3C, 3 hidrogênios e 1 carbono, tenho carbono, 2 oxigênios e 1 hidrogênio, que é o ácido carboxílico, a carboxila e assim por diante. Então, o que é centro de quiralidade? É quando eu tenho um carbono no centro, que é esse carbono onde tem um asterisco, um carbono saturado com 4 ligantes diferentes. Um carbono no centro, fazendo somente ligações simples, e cada ligação simples está ligada a um ligante diferente, a uma molécula ou um elemento químico diferente. Isso é chamado de centro de quiralidade. Outra coisa que eu quero aqui mostrar para vocês aí essa molécula, quando bate a luz nela, né, quando ela é refletida no espelho, e se a luz dela girar para a direita, ele é chamado de dextrógeno. Tem isso também na atividade 4. Se a luz dela é girada para a esquerda, ele é chamado de levógeno. Então, direita, a luz polarizou para a direita, dextrógeno. A luz polarizou para a esquerda, levógeno. E aí, não dá para vocês enxergarem, mas embaixo da molécula tem ácido D-lático e a outra ácido L-lático. Ácido D-lático. Ácido é a molécula de ácido lático, é o ácido presente no leite. Mas por que esse D? D de dextrógeno, ou seja, a luz polarizou e desviou para a direita. Ácido L-lático. O L é de quê? L de levógeno. A luz desviou e polarizou para a esquerda. Então, lembrem-se disso. A luz refletiu, polarizou para a direita, a molécula é dextrógena. Dextrógeno ou dextrógena, e aí quando pode colocar isto, ácido dextrógeno lático ou só D, ácido D-lático, D de dextrógeno. A molécula polarizou para a esquerda, levógeno. L, esse Lzinho que tem ácido L-lático, é de levógeno, foi para a esquerda. Vai cair sobre isso. Deixa eu ver outra coisa aqui. Um objeto, ele é chamado de quiral quando a sua imagem, nós vamos ter aí o conceito de objeto quiral. É quando a imagem do espelho não é igual à imagem real, que é o caso da mão. Então, a mão é um objeto quiral, certo?
E aí, o centro de quiralidade, esse nome centro de quiralidade, que eu já falei que é um carbono saturado, um carbono no centro, saturado com 4 ligantes diferentes, vem dessa palavra, quiral. É um objeto que a imagem especular, a imagem do espelho, não é igual à imagem real. Tanto é que se você... Como é que dá para descobrir sem ter que colocar no espelho? Se você colocar a sua mão aqui, ó, uma sobre a outra, desse jeito que eu tô fazendo, pra cá, você vê que uma mão não cobre a outra totalmente. Que os dedos aqui, um que fica em cima do outro, ó, não são os mesmos e ainda tem os polegares, certo? Então, dá para saber também assim. Então, um objeto quiral é um objeto que a imagem do espelho, a imagem especular, não é igual à imagem real. E essa mosca aparecendo na câmera. E aí, tem também a questão do centro de quiralidade, que eu já falei para vocês, o dextrógeno e do levógeno. Então, é isso. O assunto é isomeria óptica, tema 2, página 140, a partir da página 140. Foco na atividade 2 e na atividade 4. As questões da prova vão sair dessas duas atividades. Assistam aos vídeos. Todas as questões são baseadas nas atividades. Leiam os textos sugeridos nas atividades. E quem ainda não me entregou as atividades do terceiro período, que são 6 atividades, ainda tá em tempo. Me entregue que eu recebo, certo? Pode me entregar, pode mandar para mim que eu recebo. Mais uma vez deixo aqui meu abraço virtual para vocês. Espero que estejam bem, com saúde, se cuidando, usando máscara, lavando as mãos, lavando bem as mãos, usando álcool em gel, só saindo de casa se realmente for preciso. E é isso. Um beijo da professora Evangelina. E até a próxima aula, o próximo vídeo. Qualquer coisa que venha primeiro, certo? Tchau. Espero que vocês tirem uma boa nota na prova, se esforcem ao máximo. E é isso.